para poder postar palavras, mensagens direcionadas de Deus. Eu, desde muito nova, eu quero contar uma história. Desde muito nova, eu sempre fui para a igreja, sempre tive um chamado de Deus na minha vida. Desde muito pequenininha, na verdade, né? Desde muito pequenininha. Um dia, eu na minha casa sempre tive vontade de orar antes de dormir. Eu sempre tive vontade de falar com Deus, desde muito novinha. E um dia, eu dormindo, eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava dormindo e eu senti uma mão se passando na minha cabeça. Abri os olhos achando que fosse algum dos meus irmãos fazendo uma brincadeira comigo. Só que eu percebi que eles estavam em um sono bem profundo. E eu fiquei, Senhor, quem será que está passando a mão na minha cabeça? Uma mão leve. E eu fechei os olhos, voltei a dormir. E nisso que eu voltei a pegar no sono, senti novamente essa mão. E eu nem abri os olhos porque assim que essa mão passou, eu caí num sono profundo e comecei a sonhar. Eu via só um anjo pegando as minhas mãos e me levando ao céu, para conhecer o céu. E ali eu percebi que desde aquele momento eu tinha um chamado de Jesus na minha vida. Desde muito nova, sempre fui muito de orar, sempre de ouvir louvor. E sempre tive muito amor por nome de Jesus, sempre tive muito amor por Deus. Cresci, acabei me distanciando, vim embora para a cidade que hoje eu moro atual, acabei me distanciando, mas sempre na minha cabeça que Deus existia, que Deus era presente na minha vida. Até que um dia fui batizada nas águas, virei obreira de uma igreja e sempre soube que eu tinha um chamado na minha vida. E acabei me desviando novamente porque vi muitas coisas erradas dentro da igreja. Mas aqui não fala, a gente não deve olhar pelos erros dos homens, mas sim sempre olhar o que Jesus, o que o nosso Salvador tem para nós. Não olhar os defeitos dos homens. E acabei me distanciando. Era muito jovem ainda. Não tinha a visão que hoje eu tenho. E sempre sabendo que Deus existia. Que Deus tinha um dom na minha vida, né? Que Deus poderia trabalhar mais na minha vida. Enfim, casei, começou a vir provas no meu casamento, porque eu engravidei, né? Na verdade, eu engravidei e aí eu casei. Começou a vir provas, mais provas. Foi aí onde que eu me lembrei que existia um Deus que lutava por mim, que existia um Deus que se eu clamasse, que se eu pedisse, Ele me ouviria. Casei com um homem que era obcecado por ciúmes, era viciado nas drogas, era viciado na bebida, não confiava em mim de forma alguma, de hipótese alguma, mas sempre confiando em Deus, sempre acreditando que Deus fosse capaz de transformar ele, de mudar ele por completo. Sempre embaixo de jejum, de oração, nunca desisti do meu casamento, mesmo que não era fácil. Meu casamento não foi fácil. Estou com ele há 12 anos, vai fazer 13. Estou casada há 9. Não foi fácil no começo do meu casamento. Ele bebia demais, ele usava muita droga, me humilhava demais, gritava comigo perto de todo mundo, aonde que tivesse, onde que fosse. Ele não media esforço para gritar comigo, para me humilhar. Ele não media esforço para me xingar, para me deixar mais para baixo, e nem por isso eu desisti. Muita gente falava, mas você é tonta, você é nova, você é bonita. Desiste desse casamento, mas eu não desisti, porque Deus
fez o homem uma só carne com a mulher e um só espírito. E eu sempre acreditei nisso. Por isso que eu insisti, persisti, orei e jejuei, acreditando que Deus fosse capaz de mudar a minha história. E hoje, pela honra e a glória de Deus, ele foi liberto do vício, foi liberto da cocaína, foi liberto do vício de bebida. Só que ainda eu continuo com a batalha dos ciúmes. Só que eu acredito que o Deus que libertou ele do vício da cocaína, do vício da bebida, é o Deus que vai fazer com que ele confie, com que ele mude o pensamento dele a meu respeito. E é por isso que eu falo, não desista, persista, que Deus, ele é Deus que tudo pode naquele que crê nele. Ele é Deus de justiça, ele é Deus que liberta, que salva, que restaura o casamento, mesmo que às vezes a gente acha que esteja perdido. Não, para Deus nada está perdido, só basta a gente crer e confiar nele. Então aqui fica a minha mensagem, minha lição de vida, por eu ter 25 anos. Eu sou muito jovem ainda, já passei por tudo isso, então eu queria deixar uma lição de vida para quem ouvir esse áudio, repasse, dê muito like, dê muito joinha, curte esse vídeo para que muitas pessoas escutem esse vídeo e sirva de lição, porque eu não acreditava que Deus me ouvia, não acreditava que Deus fosse capaz de mudar minha vida, só que quando eu fui vendo os milagres que Deus fez na minha vida, eu fui cada vez tendo mais força em continuar, em persistir, você entendeu? Porque se eu tivesse desistido desde o começo, nada valia. Então, curte, dê muita curtida, dê muito joinha, para que outras pessoas que precisam, que está passando pela mesma situação que eu, escute esse áudio e coloca no seu coração que Deus é capaz de todas as coisas, para Deus nada é impossível. E se tiver bastante like, bastante joinha, bastante curtida, eu vou contar mais outros testemunhos que aconteceu na minha vida. Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe seu lar, seu casamento, sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus esteja contigo e que eu volto para contar mais, muito mais milagres que aconteceu na minha vida. Amém.